parte de nós. Ser firme e lutar faz parte de nós. Chorar e sorrir está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Deus me deu pais mais dignos do céu que da terra, disse Santa Teresinha do Menino Jesus sobre os seus pais, São Luís e Santa Zélia Martã, o primeiro casal canonizado junto em toda a história da Igreja. Eles seguiram o exemplo da Sagrada Família de Nazaré e mostraram que podemos sim ter uma família santa com vida dedicada a Deus. Luís e Zélia criaram 5 filhas ensinando os valores cristãos, lhes inspirando o amor de Deus e o desejo de serem justos e corretos sempre, como pais, como empregadores, como pessoas que não olhavam só para si, mas que tinham sempre um olhar para os mais necessitados. Nesta edição, no Parte de Nós, apresentaremos o testemunho de vida deste santo casal, pedindo a sua intercessão para que também as nossas famílias vivam e contemplem a glória de Deus. Ítalo Fasanella é o fundador da comunidade Sagrada Família e viu sua comunidade se transformar ainda mais quando conheceu e a consagrou ao casal São Luís e Santa Zélia Martã. Como ele mesmo diz, se apaixonou por esse casal que viveu em tudo à vontade de Deus, entregando seu matrimônio, sua família e tudo o que possuía com o objetivo de viver somente para Deus e buscando o céu, para eles e para suas filhas sempre. Luís e Zélia estavam nesse contexto do século XIX. A mentalidade ali dos séculos anteriores era quem queria ser santo se tornava religioso, religiosa ou sacerdote. E é o que eles queriam ser santos, por causa do amor a Deus. Mas um dia, ali na cidade de Alençon, na Normandia, França, eles se cruzaram pela primeira vez. Moravam com as suas famílias, não se conheciam. Então, em abril de 1858, era primavera, eles se cruzaram pela primeira vez e no coração de Zélia ela escutou essa voz: foi ele que eu preparei para você. Dali 3 meses eles estavam se casando. São Luís e Santa Zélia Martã queriam ser religiosos, mas Deus tinha outro desejo para eles, que era o matrimônio e a construção de uma família santa. Eles se casaram na igreja de Nossa Senhora de Alençon, à meia-noite, do dia 12 para o dia 13 de julho. E justamente o dia 12 de julho que a igreja determinou para que fosse a festa litúrgica dos santos Luís e Zélia Martã. Levaram esse desejo de santidade e conseguiram fazer essa transição e viveram de fato a santidade no dia a dia, no cotidiano da vida matrimonial e familiar. Teresinha, ela e as suas irmãs são as maiores e primeiras testemunhas da santidade de Luís e Zélia. Teresinha vai dizer também: eu nasci numa terra santa, reconhecendo essa santidade. Então, a importância de Luís e Zélia foi justamente na formação, na educação e, sobretudo, como eles mesmos diziam, isso está registrado nas cartas de Zélia: queremos ter muitos filhos e educá-los para o céu. Então, foi essa a educação que Teresinha e as suas irmãs receberam. A comunidade Sagrada Família foi fundada no ano de 1994, com o desejo de resgatar as famílias e levá-las para Deus. No entanto, foi a partir do ano de 2008 que, ao conhecer e estudar a história desse casal, Ítalo os tornou patronos dela. Luís e Zélia passam a ter influência no carisma Sagrada Família, uma grande influência, tanto é que nossa espiritualidade é a espiritualidade deles. A partir ali do ano 2008, quando eu comecei a estudá-los, 2007, 2008, 2009 oficializamos eles como patronos da comunidade, mas a comunidade é anterior a isso, foi fundada em 94. Mas aí, a partir daí, eles marcaram a presença na nossa comunidade com a sua espiritualidade, com o testemunho da sua vida. A minha devoção a eles, que depois se estende à comunidade, começa com a minha esposa, Rosana.
ela tinha uma devoção a Santa Teresinha, apesar de não conhecer muito Santa Teresinha. E aos poucos, Teresinha começa a vir para o meu lado. Eu não conhecia direito Teresinha, mas a Rosana gostava e eu percebi essa aproximação de Teresinha. Até dizia, Teresinha, o que você quer comigo? Mas hoje eu sei, ela estava se aproximando para me apresentar os seus pais. E a partir daí, então, eu comecei a pesquisar na internet, tinha muito pouca coisa, muito pouco material em português, quase nenhum livro aqui no Brasil. Então, pesquisando na internet, comecei a me apaixonar por Luiz e Zélia, consegui num sebo um livro da década de 40 que conta a história da família, me apaixonei mais ainda e aí então fui desenvolvendo as pesquisas, visitando Lisieux, Alençon, tendo contato ali com pessoas que me fizeram aprofundar no conhecimento de Luiz e Zélia. E os estudos, com isso também pude escrever alguns livros onde eu cito, eu falo, trago como exemplo a vida dos santos Luiz e Zélia Martin. Acreditamos que a santidade do casal Luiz e Zélia Martin é devido à presença de Deus em tudo o que eles faziam, na criação de suas filhas, na igreja em que participavam, na sociedade como empresários, mas também na generosidade, pois estavam sempre cuidando dos mais necessitados. Luiz e Zélia, eles foram pessoas normais, podemos dizer assim, plenamente inseridas na sociedade onde eles viviam. Eles não eram pessoas isoladas, não. Eles participavam da vida da sociedade, eles participavam da vida da paróquia, da vida da igreja, tinham uma profunda vida familiar, se relacionavam com outras pessoas, eram muito abertos à caridade. Meus pais eram extremamente caridosos, vão dizer às suas filhas, Então uma caridade profunda, o desejo pela salvação das almas, o acolher o pobre, acolher o necessitado, o trabalhar em diversas confrarias, movimentos que na época, vamos chamar assim, existiam na sua época. Eles eram plenamente engajados e uma preocupação social a gente percebe na vida deles, não só no ajudar pessoalmente o pobre. Por exemplo, Luiz fazia parte do círculo católico, do círculo social, e ali então eles pensavam, eram comerciantes, políticos, empresários que pensavam uma forma de como ajudar as pessoas. Então eles eram plenamente engajados na vida da sociedade e da igreja onde eles estavam. Então eles dão esse recado para nós. Uma família que quer viver a vontade de Deus não pode se trancar em si, ela tem que se abrir para os outros. Assim a gente vive plenamente uma vocação. São muitos os testemunhos de pessoas que pediram a intercessão de Santa Zélia e São Luís e não foram decepcionados. Isso nos mostra a importância de acreditarmos na comunhão dos santos, pois foram pessoas que, apesar de todas as dificuldades próprias da vida, viveram em tudo a vontade de Deus. Vamos acompanhar alguns desses testemunhos. A Juliana foi missionária no movimento Aliança de Misericórdia. No entanto, percebeu que a sua vocação não era ser missionária, então se tornou amiga da Aliança, mas sempre buscou saber qual era a sua vocação. Em uma viagem para a Europa, tinha o desejo de conhecer a cidade de Lisieux e pediu a intercessão de São Luís e Santa Zélia. Hoje ela agradece por ter o seu pedido atendido. Eu conheci Santa Zélia e São Luís através do convívio no meio religioso. E isso há alguns anos, Porém, a minha história com eles começa de uma forma mais recente, mais do ano passado para cá. Eu confesso que quando os conheci através da figura de Santa Teresinha e também pelo momento, onde estava acontecendo ali o processo de canonização deles. Mas eu acho que a história com Santa Zélia e São Luís na minha vida é mesmo
uma ilustração, ou uma forma muito prática daquilo que falam algumas pessoas, né? Que não somos nós que escolhemos os santos padrinhos, aqueles que nos acompanham e intercedem por nós, mas são eles que acabam nos escolhendo. E foi assim que eu sinto que aconteceu na minha vida, eles que me escolheram, sabe? Ao conhecer mais sobre a vida de Santa Zélia e São Luís, Juliana sentiu em seu coração o desejo de fazer a novena e pedir para eles a intercessão para a sua vida amorosa. E a minha experiência de intercessão com eles é pela minha vocação. Ano passado eu ganhei um livro que contava a história dos pais Santa Teresinha. Eu não conhecia mesmo e eu me dediquei a ler para poder compreender e também em gratidão àquele presente, né, que chegou numa hora tão especial. E por que tão especial? Naquele momento eu estava rezando por uma pessoa em específico, a qual Deus já tinha colocado no meu coração, e eu tinha pedido a Deus, né, que se os nossos propósitos, né, aquilo que o Senhor tinha para nós, se fosse semelhante, que o Senhor mesmo aproximasse. E aí, dentro desse livro que eu ganhei da família de Santa Teresinha, né, do Santa Zélia e São Luís, tinha uma novena. Então eu entendi que eu poderia pedir deles ali essa intercessão. Então foi muito especial, de verdade, porque enquanto eu li o livro, eu fiz a novena, pedindo para que, se fosse da vontade de Deus, que a gente se aproximasse, que houvesse esse relacionamento entre nós, que eles mesmos intercedessem por nós. E isso, essa pessoa não sabia de nada, eu orei em silêncio e aguardei, né? Até que quando eu menos esperei, eu recebi a graça dessa novena. Quando é vontade de Deus, as coisas concorrem para o nosso bem. Foi assim com a Juliana. Ao colocar a sua intenção aos santos Zélia e Luís, teve o seu pedido atendido e hoje faz um bonito caminho de namoro, tendo um coração grato por tê-los como padrinhos. E a graça recebida, ela aconteceu de uma forma muito especial também. Esse ano, em fevereiro, eu tive a oportunidade de visitar Lisieux. Devido a essa proximidade, né, que comecei a ter com Santa Teresinha, eu fui fazer uma viagem para a Europa e eu desejei muito poder ir visitar a Basílica, a terra, né, onde ela viveu. E eu não sabia, descobri durante o processo de programação para a viagem que os restos mortais dos pais Santa Teresinha estavam na Basílica em Lisieux. Então, no dia 14 de fevereiro deste ano, eu fui conhecer a Basílica e lá também visitei o túmulo dos pais Santa Teresinha. E no momento em que eu estava lá, 5 meses após o tempo onde eu havia feito a novena, ali eu recebi a graça que eu pedi. Eu descobri naquele momento em que a pessoa em que eu rezava também tinha um interesse por mim. Havia um coração aberto, né? Havia o desejo de poder começar um tempo de oração, né? E a gente ver se realmente era uma vontade de Deus. Eu faço questão de dizer o dia em que isso aconteceu, que foi dia 14 de fevereiro, porque foi exatamente o dia de São Valentim, né? Era o dia dos namorados na Europa. Então eu acredito que a intercessão deles foi assim, tudo tão bonito de uma forma que eu não poderia planejar, sabe? Então depois que eu voltei da viagem, a gente acabou se encontrando, conversando, começamos um caminho de oração e hoje estamos namorando. Então eu sinto de uma forma muito especial que Santa Zélia e São Luís nos escolheram, sabe, como afilhados para essa vocação, né? Escolheu como afilhados mesmo para interceder por nós e de verdade isso é uma graça muito grande. O casal Cíntia e Rogério já estavam casados há 13 anos, porém ainda não tinham filhos e foi em uma novena que ela percebeu que faltava algo em sua vida e que era a maternidade. Mesmo sem entender direito, ela pediu esse dom a Deus através da intercessão do casal, São Luís e Santa Zélia. E hoje, tanto para ela como para o Rogério, a Rafaela é a concretização desse sonho e a felicidade da vida deles.
conheci a história um pouco mais, né, na verdade, desse casal Santa Zélia e São Luís por conta desse livro aqui, História de uma Alma, de Santa Teresinha. E eu me encantei, né, mais do que pela vida da própria santa, que era proposto na época, eles ainda não eram canonizados, mais do que a história dela, a rotina que ela relatava, a vida familiar, o que ela falava sobre a mãe, sobre o pai, isso me encantava muito. Escutando as palestras do padre Paulo Ricardo, ele convidou, nós vamos iniciar a novena, e aí ele colocou a data e o horário que ia se iniciar a novena, isso foi em 2020, e convidando a todos a participar das lives. Ao iniciar a novena, Cíntia fez isso no silêncio, sem falar para o seu marido, e foi uma grande surpresa e alegria quando receberam a notícia de que o processo de adoção que tinham dado entrada tinha saído e teriam, enfim, a sua tão esperada filha. Nesse período da novena, estava acontecendo muitas coisas. E uma delas era que a gente já tinha dado entrada no processo de adoção, porque a adoção para nós nunca foi um segundo, terceiro plano. Desde a época de namoro a gente já conversávamos sobre isso, né? No noivado a gente intensificou um pouco mais o diálogo sobre como nós teríamos a nossa família, como seria. Só que, claro, os nossos planos nem sempre são os planos de Deus, não é aquilo que Ele prepara para nós. Então a gente já tinha um tempo de casado, 13 anos já, né, amor? Por volta de 13 anos. E a gente já tinha tentado, em alguns momentos, né, de outras formas, ser pais e mães de forma natural. E aí, em 2010, mais ou menos, a gente decidiu colocar em prática, né, em oração, aquilo que já era desejo nosso, antes mesmo de nos casarmos, né? E a gente colocou em oração o desejo de adotar. E nós entramos com a papelada, com tudo que era necessário para que acontecesse. Eu comecei a novena e eu não sabia o que eu queria pedir, na verdade. E aí, no momento que tem a oração, que fala, escrito lá, né? Agora faça o seu pedido para Santa Zélia e São Luís. E na novena, ao decorrer da novena, fala da família, do caminho do céu, da santidade, da beleza de ser uma família, né? E aí eu senti no meu coração, assim, maternidade. Porque na realidade era o que estava me faltando naquele momento. Era o vinho que me faltava. E aí eu fui concluindo a novena. E Deus é tão perfeito que no 8º dia da novena, a gente recebeu a ligação da assistente social, falando, né, conversando, buscando entender como a gente estava naquele período. E aí no final da conversa, meados da conversa, ela falou, é porque a filha de vocês chegou. E ali foi uma emoção, o Rogério já chorou, começou a ficar emocionado, e eu também. E aí a gente foi conversando e ela foi dando os detalhes de como seria o processo dali pra frente. Eu conversando com o Rogério, aí eu falei, você não sabe? Aí ele, o que eu não sei? E aí foi aonde eu contei pra ele, né, que eu tinha começado a novena 8 dias atrás e que tinha vindo essa palavra de maternidade no meu coração e que eu não sabia o que pé que ia dar, mas que eu coloquei, né, no coração de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, por intercessão de São Luís e Santa Zélia, pedindo para que eles cuidassem e que a graça tinha chegado no 8º dia da novena, né? E aí para nós foi ali pura emoção, né, de estar contemplando já o início da nossa graça. Há muito tempo, Rogério tinha o desejo de ser pai. No entanto, foram muitos desafios, mas ele nunca perdeu a fé de que Deus conduzia sua vida. Ao ver a Rafaela pela primeira vez, ele se apaixonou por sua filha e hoje a vida dessa família está completa. Quando no dia, né, que a assistente social ligou, né, que pra gente foi um transbordar de alegria, porque eu, na verdade, eu não me contive, na verdade, eu tive um ataque de choro muito grande, porque era um sonho, né, que estava guardado tanto tempo dentro do meu coração, mas nesse percurso não foi fácil, porque como a gente falou, teve um momento que ela
não tinha mais certeza se ela queria seguir com o processo. Então, para mim foi... Eu falei, não, eu te amo, não vou deixar de te amar, mas aquela dor, né? Falei, e você sempre acreditando, né? Que Deus ia conduzir tudo. E como conduziu, né? Tanto que no silêncio ela fez essa novena, e no dia que ligou, que eu vi a Rafa pela primeira vez, nossa, eu me apaixonei, né? Tanto que eu passava numa psicóloga, e ela tinha falado, Rogério, você vai se apaixonar na primeira vez que você vê sua filha. E eu me apaixonei pela Rafa, assim, na primeira vez que eu coloquei, né, aquela pequenininha, que eu vi ela no carrinho ali perto das flores, né, eu me apaixonei pela Rafa, né. Mas foi um processo, né, bem doloroso, né, mas que quando esse dia da ligação foi acho que o melhor dia da minha vida, né, um dos melhores, né, quando eu casei com a Cíntia também, né, amor, um dos melhores dias da nossa vida, porque foi um sonho realizado. E eu brinco que Santa Zélia e São Luís são os padrinhos espirituais da Rafaela. Né? A gente consagrou até a Santa Terezinha, né? Ela tem, né, uma relíquia, né, de Santa Terezinha, que foi até o Robson que nos deu na época, né? E a gente tem lá que é a madrinha espiritual dela também. Então, assim, a família do céu. A família do céu nos ajuda também. Santa Zélia e São Luís tinham a consciência de que o matrimônio era uma vocação santa, uma via de santificação. Sabiam também que não criavam os filhos para si mesmos ou para o mundo, como muitos dizem. Santa Zélia, numa de suas cartas, escreveu: "Para mim, os nossos filhos foram uma grande alegria, então eu queria ter um monte deles a fim de criá-los para o céu." Essa é uma preocupação da Aliança de Misericórdia. Por isso, em todos os nossos projetos com crianças e adolescentes, também estendemos as mãos para sermos apoio para suas famílias. Já no SASSI Maria Paula, atendemos mais de 1000 famílias numa região periférica de São Paulo, com distribuição de alimentos, oficinas, visitas e cuidado individual. Por isso, pedimos sempre a sua ajuda. Acesse aliancasocial.org ou mande uma mensagem em nosso WhatsApp 11 99665 5599 e torne-se assim um filho da misericórdia, pois é com a sua ajuda que a missão acontece. Deus te abençoe.